pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Hoje eu trago para vocês esse belíssimo livro chamado O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. José Mauro de Vasconcelos nasceu em Bangu, no Rio de Janeiro, em 1920 e faleceu em 24 de julho de 1984, aos 64 anos. Esse livro, ele foi, já virou minissérie, já virou filme, virou peça de teatro, ele foi traduzido para várias línguas, é um livro de referência aqui da literatura infanto-juvenil no Brasil, e eu acredito que seja uma obra-prima mundial também. Ele trata-se de um curto período de vida do José Mauro de Vasconcelos. Aqui ele faz uma mini biografia da infância dele, dos 5 aos 6 anos de idade, mais ou menos. Eu acredito que esse livro aqui ele escreveu principalmente para fazer uma denúncia de maus tratos, né? Ele foi uma criança muito pobre, os pais dele eram de família, ele, né, era de família muito pobre, os pais deles, o pai dele estava desempregado na época que ele conta esse trecho da vida dele. A mãe dele era o que sustentava a casa. A irmã dele, a irmã mais velha, também chegou uma hora que também teve que ir trabalhar para ajudar nas despesas da casa. E eles sofreram uma situação de grande penúria por causa dessa falta de estabilidade de emprego do pai dele. E bem nessa época dos 5, 6 anos, quando a criancinha está começando a entender um pouco o mundo, o Zezé, né, que ele era chamado de Zezé, já dava sinais de ser uma criança precoce. Então, eu não sei se também o autor aqui supervalorizou demais a infância dele aqui, que ele diz que, num trecho aqui do livro, que o Zezé, que seria ele, com 5 anos, já sabia ler. E assim, do nada, ninguém ensinou ele a escrever. Eu imagino assim, como, tudo bem, existem aquelas pessoas que são autodidatas, mas assim, aprender a ler sem ninguém explicar nada, sem ter material para isso, sem nunca ter alguém ter falado as principais palavras da língua, assim, ensinado ele, nunca ter tido nenhum tipo de contato com alguém que tivesse ensinado. Eu achei bastante supervalorizado aqui o fato dele ser precoce, assim, ser uma criança inteligente. Mas enfim, é assim uma visão muito detalhista minha da história, né? Mas o que verdadeiramente importa aqui é a denúncia que o autor faz com relação aos maus tratos que ele passou quando era criança. Então, era uma criança muito imaginativa, uma criança muito traquinas, muito arteira, aprontava muito, mas era uma criança, né? Mesmo sendo uma criança assim com uma imaginação muito fértil, ou mesmo uma criança precoce, que várias coisas ela já entendia, ela já se intrometia, ela já era esperta, vamos dizer assim, ela já se envolvia com alguns problemas adultos, né? E muitas pessoas ali da região onde ela morava e até dentro de casa não entendiam muito bem essa precocidade, segundo ele, né, o José Mauro dizia que tinha com 5, 6 anos. Então a vida dele nessa época foi muito sofrida, como eu falei. Os irmãos batiam muito nele, até o pessoal da rua batia muito nele por causa das traquinagens de criança. Teve um momento aqui no livro que ele pegou umas velas, uns toquinhos de vela, esfregou no chão lá de um certo lugar e a senhora caiu, porque se patifou no chão, caiu por causa da vela que derreteu e ficou extremamente liso. Então ele aprontava essas coisinhas. Teve um momento também que ele achou uma meia de seda velha na rua, ele colocou um enchimento e começou a brincar como se fosse uma cobra. Então a moça grávida que passou quase
perdeu o bebê com aquela brincadeirinha que parecia uma cobra. Era uma criança inocente, apesar da precocidade, né? E ele apanhou muito, muito do pai, dos irmãos, só a Glória, né? E o rei Luís, que eram crianças também, que conseguiam brincar com ele, que conseguiam entender um pouco ele. Então ele vivia num universo fantasioso. E por que o meu pé de laranja-lima, né? O pé de laranja-lima tem duas conotações. Eu não vou falar aqui muito, porque eu vou dar o mote da história, eu vou dar o desfecho da história. Mas assim, o pé de laranja-lima é uma coisa simbólica no livro. Ele realmente existe um pé de laranja-lima na segunda casa onde eles foram morar. Logo no início do livro eles mudam de casa. E a casa onde ele vai morar, nos fundos da casa, tem um pé de laranja-lima, tem uma mangueira, tem vários outros pés e só sobrou o pé de laranja-lima para ele. Os outros irmãos tomaram posse das outras árvores, só sobrou esse coitadinho. Mas ele tinha a imaginação tão fértil que o pé de laranja-lima conversava com ele. Então, todos os sofrimentos, todas as angústias e até as alegrias que ele passava no decorrer da história dos 5 aos 6 anos, ele contava para o pé de laranja-lima, né? Era o Minguinho, ele deu o nome de Minguinho, e assim, um apelidinho mais amoroso ainda era o Chururuca. Então, o pé de laranja-lima tinha 2 nomezinhos, o nome e o apelidinho, vamos dizer assim. É um menininho encantador, o Zezé. É uma pena que sofre tanto no livro. E o José Mauro, ele denuncia muito essa história dos maus tratos que ele sofreu quando criança. Tem uma parte bem triste aqui também no dia do Natal, que o Natal, ele teve um Natal tão pobre que só teve rabanada para eles comerem de ceia de Natal. Foi a coisa mais triste que aconteceu assim naquele Natal dele, né? Então ele vai passando essas angústias para a gente vai se angustiando junto no decorrer das páginas. Meu livro aqui é da editora Melhoramentos. É um livro que eu comprei num sebo, mas ele está muito bem conservado. E é muito interessante também a dedicatória desse livro. Eu vou ler para vocês e por aí você já vê como que foi, como que ele amava os 2 irmãos dele, a Glória e o Luís. É a dedicatória aqui. Meu preito de saudade para o meu irmão Luís, o rei Luís, e a minha irmã Glória. Luís desistiu de viver aos 20 anos e Glória, aos 24 anos, também achou que viver não valia mesmo. Saudade igual para Manuel Valadares, que mostrou aos meus 6 anos o significado da ternura. Que todos descansem em paz. E agora Dorival Lourenço da Silva, Dodô, nem tristeza nem saudade matam. Você vê que aqui na dedicatória ele também dedica o livro a Manuel Valadares. Esse Manuel Valadares foi extremamente influente na vida do Zezé. Ele era um português que tinha um carrão e o Zezé no início queria até matar o José Valadares, porque ele deu uma surra também, até o português deu uma surra no coitadinho do Zezé, porque ele pegava rabeira no carro, né? O Manuel Valadares tinha um carro super bonito, e ele pegava rabeira, na época era chamada de morcego. Em 1925, mais ou menos, a história passa, porque o Zezé nasceu, José Mauro nasceu em 1920, a história é dos 5 aos 6 anos de idade, então é só esse trechinho da vida do Zezé que ele conta aqui nesse livro. É uma narrativa bem forte, é narrado em primeira pessoa e é em flashback, porque o José Mauro aqui, ele fala em flashback, ele já tem 46 anos, aqui fala no final do livro, não vou contar o final, tá, gente? Mas assim, ele fala aqui que ele começou a escrever esse livro com 46 anos, 48 anos. Então, é um flashback desse trechinho da vida dele, que provavelmente foi o trecho mais assim, angustiante e que ele sente mais saudades por ele ter conhecido um grande amigo, que é o Portuga, que é o Manuel Valadares. E
influencia muito a cabecinha dele, esse senhor. Eu só não entendi direito também o porquê que a amizade entre esse senhor, o Portuga, o Manuel Valadares e o Zezé ficou em segredo. Achei muito estranho uma criança ter uma amizade com um adulto, mesmo ele sendo uma pessoa de uma certa idade já, e aquilo ficar em segredo e ninguém ficar sabendo, e até o Manuel também não queria que ele contasse para ninguém. Uma coisa assim que eu achei meio misteriosa no livro. Mas enfim, também não tira a ternura do livro, não tira assim também essa denúncia que o Manuel também falava na história, como é que uma criança daquela idade apanhava daquele jeito, né? Até o Manuel Valadares, Portuga, não acreditava no sofrimento que aquele menino passava. E ele se arrependeu, o Manuel se arrependeu de ter dado aquela surra. Mas acho que foi o nervoso tão grande de ver o menino pegando rabeira no carro, porque se aquele menino caísse, imagine como é que ia ser a situação do Portuga, né? E ocorre também uma tragédia nesse livro, que eu não vou contar, que vira completamente a cabeça do Zezé. O Zezé sai do mundo dos sonhos, do mundo infantil e se torna um adulto mesmo, precoce. Cai assim o chão dele é tirado dos pés e cai assim uma nuvem escura, uma nuvem escura e tenebrosa na cabecinha dele depois dessa coisa horrível que acontece no livro. Quase no finalzinho do livro acontece uma tragédia muito grande na vida, mais uma, né? E essa realmente afetou muito o significado da vida para o Zezé. Essa criança sofre tanto, gente, que teve um momento do livro que até me assustou, que ele queria morrer. Ele queria se jogar na estrada de ferro que cortava a cidade. Uma coisa horrível, né? Uma criança de 5, 6 anos se pensar em se matar. Bastante forte o livro, nem sei se esse livro poderia ser uma coisa infanto-juvenil, porque trata-se de questões muito tristes, muito sérias e muito cruéis, em se tratando de uma criança de 5, 6 anos de idade. Então eu aconselho muito a ler esse livro, é um livro bastante interessante, bastante triste. Eu pensei que fosse uma narrativa bem alegre, né? Uma criança, imagina uma criança nos seus 6 anos de idade, a imaginação, o poder de dissuasão que ele tinha com as pessoas. E já como teve novelas e tudo mais, filmes também, eu não acompanhei nenhum desses dois. Para mim o livro é em primeiríssima mão, não assisti a novela, nem filme, nem nada, mas assim, foram todos baseados nesse livro, e eu imagino que também tenha tido uma carga dramática muito grande em se tratando dessa história, né? José Mauro de Vasconcelos foi uma pessoa que não se formou exatamente na faculdade. Ele era uma pessoa muito assim, aventureira, né? Inclusive até garçom ele já foi. Ele morou uns tempos no Rio Grande do Norte com uns tios lá em Natal. Ele já foi pescador, enfim, já foi muita coisa antes de escrever esse livro aqui. E ele tem outros livros publicados também. Mas é uma obra-prima, gente, é uma obra que eu aconselho ler, extremamente triste em alguns pontos, mas assim, engraçadinhas, assim, com a cabeça fértil da criança, né? Uma criança imaginativa, uma criança traquina, como toda criança saudável e muito assim precoce, eu diria precoce até demais para a idade. Como eu falei, é um livro escrito em flashback, né? E não sei se o autor apimentou muito a história, eu espero que não, eu espero que seja uma narrativa real do que realmente aconteceu, porque serve de denúncia aos tempos de hoje, né? Maltratar uma criança, gente. Bater numa criança até quase ela desfalecer, quase ela morrer, é uma aberração, né?
independente da época, independente do que aconteça, independente dos motivos, mas criança tem que ser tratada como criança, né? Eu aconselho a ler esse livro. Muito obrigada por ter assistido, um beijo e até a próxima. Tchau!